Bom, vamos lá então. Hoje a gente foca no capítulo 2 de 2 Coríntios. É, tem muita coisa aqui, né? Emoções, instruções, bem complexo. Com certeza. É um texto ahn, que revela bastante sobre relacionamentos, sobre perdão e como se comunicar, né, em momentos mais difíceis. A tensão ali é bem inicial. Sim, e Paulo logo de cara justifica, né? Por que que decidiu não fazer outra visita que pudesse ser dolorosa. Ele até menciona que escreveu a carta anterior com muita angústia, lágrimas, Hum. não para entristecer, ele diz, mas para mostrar o tamanho do amor dele. É forte isso. É uma comunicação assim carregada, né? Buscando conectar mesmo na repreensão. Exatamente. E aí ele entra naquele caso específico da pessoa que causou tristeza. O interessante é como ele coloca a tristeza não foi só para ele, Paulo, foi para a comunidade toda. Certo. E ele chega a dizer que a punição que veio da maioria já é suficiente. O que isso diz pra gente sobre como eles lidavam com disciplina? Olha, isso mostra uma abordagem bem comunitária, né? E também um limite. Quer dizer, o objetivo não era destruir a pessoa. Entendi. Por isso, o foco muda muito rápido. Vai para o perdão, para o consolo. Ele se preocupa que o indivíduo não seja, assim, consumido por excessiva tristeza. Uhum. É um apelo claro para que reafirmem o amor por essa pessoa. E tem mais, ele revela que a carta anterior serviu também como um teste de obediência. Isso leva a um ponto-chave sobre o perdão mútuo, certo? Exatamente. Ele fala que o perdão que a comunidade dá é o perdão dele também, e que isso é feito na presença de Cristo. Bem sério. Sim, e ele conecta isso direto com as intenções de Satanás. É quase como se Paulo dissesse, olha, não perdoar, não reconciliar, isso não é só um problema interno. Ah, interessante. É uma brecha, uma vulnerabilidade que o adversário pode usar para enfraquecer todo mundo. Então o perdão e a unidade se tornam tipo uma estratégia de defesa. Nossa, essa visão estratégica do perdão, é muito impactante. Bom, e depois de tratar disso, a cena meio que muda, né? Muda totalmente. Paulo descreve a própria agitação em Troade. Mesmo tendo uma porta aberta para a pregação, ele não encontrou o Tito. É, E isso deixou ele tão inquieto que ele foi para Macedônia. é curioso, né? Como a preocupação pessoal, a relação com Tito, pesa tanto para ele, mesmo com uma oportunidade clara de ministério ali. Mostra o lado Então, humano, né? mostra o equilíbrio ou a tensão entre a missão e as conexões pessoais. Mas olha só, no meio dessa inquietação toda, ele explode em gratidão a Deus. É verdade. E aí vem aquela imagem, nossa, super poderosa. Deus sempre os conduzindo em triunfo em Cristo. Sim, E espalhando por meio deles o perfume do seu conhecimento. Que virada de tom. uma metáfora muito rica, essa do perfume da fragrância de Cristo para Deus. Só que essa fragrância tem um efeito duplo, né? Como a gente comentou antes. Sim, isso é crucial. É um cheiro de morte para quem está se perdendo e fragrância de vida para quem está sendo salvo. E aí vem a pergunta que o próprio Paulo faz: quem está habilitado para isso? Coloca uma pressão enorme, não? Coloca, com certeza. E a resposta, eu acho, está ali no finalzinho do capítulo. Paulo faz um contraste, né, entre o trabalho deles e o de outros que negociam a palavra de Deus, que visam o lucro. Ah, sim. A ênfase dele está toda na sinceridade, na autoridade que vem de Deus, em falar diante de Deus em Cristo. A suficiência, então, não vem da pessoa em si, mas da origem e da integridade da mensagem. Entendi. Isso faz a gente pensar muito sobre a responsabilidade que temos ao comunicar qualquer coisa importante, né? Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar aqui, a gente passou por um conflito bem doloroso, né? Vimos a complexidade do perdão, da reconciliação como uma defesa até. Uhum. Acompanhamos a ansiedade pessoal do Paulo e chegamos nessa imagem fortíssima da mensagem como um perfume de efeito duplo, que exige, acima de tudo, integridade. Exato. O capítulo mostra essa ligação profunda entre a saúde dos relacionamentos dentro da comunidade e a força dela para cumprir seu propósito e enfrentar desafios, né? E sempre com esse chamado à autenticidade.
a não mercadear a mensagem. Fica, então, aquela reflexão, né? Como pode algo que é fragrância de vida para uns ser ao mesmo tempo percebido como cheiro de morte por outros? Diz muito sobre como convicções fortes podem dividir e como a recepção de uma mensagem depende tanto de quem fala quanto de quem ouve.